lembrando, né, essa questão do festival que eu trabalhei na curadoria, o Festival Online Filmes de Inquietação, o filme do Leandro, Imagem de um Sonho, chamou a atenção justamente porque era um documentário que trabalha apenas com imagens de arquivo de celular filmado por operários, né, da sindicância aqui do Porto, né? E, enfim, o filme foi premiado, né? E eu penso muito nesses filmes também, que se tivesse mais uma edição desse festival, com certeza esses filmes entrariam, né? Porque tem uma inquietação em si, na forma, né? Como se elabora as imagens, os sons, o discurso, e inquietação também na realidade que é trazida, né? E quando eu vejo esses filmes, essa sessão, eu penso muito numa história do cinema documental na Baixada Santista, né? O que na trajetória de imagens foi produzido ao longo do século XX até hoje, né? Então, filmes institucionais, né? Filmes de propaganda política, né? Nas ficções, muitas delas realizadas por pessoas de fora daqui, que tinham a Baixada como uma imagem de um cenário, de uma paisagem, e não se aprofundava sobre o território, né? Inclusive, o filme dos meninos começa com uma imagem de um filme do Mazzaropi ali, né? Que é as famílias italianas ali e tal. Mas é isso, assim, é um filme que normal, né? Mas muitas ficções foram feitas nesse tipo de condução de relação com a Baixada Santista, né? E geralmente Santos e a Praia do Itararé, e a Baixada é muito maior do que isso, né? Então eu acho interessante porque justamente esses filmes parece que eles carregam uma consciência histórica sobre essa trajetória de imagens, né? E busca essas imagens, né? Se a gente pensa que uma imagem, quando ela é produzida, ela tem um intuito por trás e ela tem uma espécie de destino, né? Então esses projetos, eu acredito que essa oficina provoque também pegar essas imagens, retirar do destino original, né? E reformular um novo destino para elas, né? E não só os dois filmes do Douglas, eu sinto um pouco da sessão, assim, muito foda a sessão, porque ela traz um repertório de uma transformação histórica das coisas que se mantêm no presente, né? Então a gente começa com o antropólogo que olha lá de cima, né? Essa sensação de olhar de fora, né? E uma coisa muito interessante que o Douglas articula, que tem uma narração e essa ideia de pensar o documentário enquanto espaço criativo experimental também, né? A gente não se filia a formas padronizadas, né? Que acho que é um problema muito contingente aqui da Baixada, e é uma questão estrutural, assim, não é das pessoas, mas é estrutural pensar documentário de outras formas, né? Porque o documentário, ao longo da história, foi colocado num lugar muito formatado, né? Relacionado à informação, à educação, né? E o Douglas, como narrador, ele provoca, eu vou fabular, eu vou falar em primeira pessoa como se eu fosse o Levi Strauss, narração já, sabe? Então ele fabula sobre esses arquivos também, tem uma espécie de relação de curiosidade e admiração com a obra do antropólogo e, ao mesmo tempo, de um distanciamento. O filme vai se encaminhando por uma espécie de um distanciamento com uma narração que é dele mesmo. Então, é uma narração que se dilui, assim. É o Levi Strauss falando em primeira pessoa, depois é uma outra voz falando, com a mesma voz, né, o mesmo narrador, falando meio que de uma forma meio sarcástica, assim, né, sobre o que a gente vive hoje, né? Daí depois tem o Chico Voltou Só, que é um filme que também se relaciona com uma experiência íntima, né, privada no sentido de família, né, do vô dele, numa experiência macro política do que foi esse período, né? Então é uma transição histórica, né? E a gente combina com O Escudo, né? Que é um filme, assim, tem uma intensidade que vai crescendo conforme os filmes, né? Então chega no Escudo, é um filme que o arquivo ele é vasto, assim, né? Ele vem da gaveta, vem do armazenamento celular, né? Vem dessas imagens, dessa ficção que eu falei, vem da publicidade e acho que é isso, assim, além dessa questão que eu falei, né? Festivais de cinema que tem aqui, né? Filmes produzidos aqui, tem essa questão do documentário ficar nesse lugar acomodado, e eu acho que esse evento aqui é uma conquista estar na terceira edição, porque é urgente discutir novas formas, novas perspectivas
de elaborar a imagem e som em relação ao mundo real, sabe? E esses filmes são exemplares nesse sentido, assim, né? Então, além disso, é o que eu também costumo falar, né? Que um curso, né? Nunca assim, é uma troca entre o repertório do professor, o que ele organiza e traz, e o repertório dos alunos, tanto estético quanto de vida, né? Isso está muito imbuído nos filmes, assim, né? Então, eu vou passar a palavra agora para os meninos, não sei se já deu 10 minutos, não deu? Mas a gente vai conversando. A gente vai conversando. Não, mas tranquilo, a gente vai conversando. Mas é isso, eu vou só fazer a provocação. A gente pode começar com o Douglas, né, que as primeiras obras, depois com o Marcelo. E depois eu acho que os meninos vão vir também, o Andrei, o Henrique, né, e o Leandro. Mas perguntar, assim, se a experiência, ainda mais que tem muita gente que é aluno do curso, né, também. Então, perguntar a experiência em si dentro do curso, né, as inquietações que vocês trouxeram para o curso, o que vinha de antes já, organizado antes do curso, né, e como foi o processo de trabalho, como é que foi a construção, cada um tem um processo diferente, né, o seu tem muito roteiro também, né, como é que se deu esses processos. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Douglas para ele falar para a gente aqui, tá? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito contente de estar aqui. Convite do Leandro. E poder voltar pela terceira vez no curso dele, né? Primeira como aluno, a segunda como também alguém que vem para contribuir, pensar, e agora também, novamente, nesse lugar. Antes de responder você, eu diria o seguinte: fazer o curso do Leandro é uma oportunidade não só de fazer um filme, mas de construir um repertório e aprender a olhar e a criar linguagem cinematográfica ou linguagem documental. Isso aqui é fundamental. Porque depois que você adquire essa linguagem documental e essa linguagem cinematográfica, você desenvolve naturalmente, né, o filme ou a crítica, enfim. Então, lá em 22, quando eu venho para o Sesc, aquelas terça-feiras, à noite, 3 horas de aula, no meio da semana, eu dando aula à noite, eu dava aula à noite, eu faltava o trabalho para vir para o curso do Leandro, né? Eu bolava a aula do meu trabalho como professor para vir até aqui a aula dele, porque era muito importante, porque quando eu descobri o curso dele, eu estava lá, né? Acho que é uma sensação comum, ser na página do Sesc vendo a programação, o que tem de bom, né? E aí eu me deparei com o curso dele. E nessa época, eu já tinha mais ou menos um ano que eu estava enfiado no arquivo em Cubatão, tentando entender como a minha cidade tinha sido representada por imagens. Essa era a minha pergunta, né? Como as imagens de arquivo de Cubatão me diziam alguma coisa sobre a formação dela. Formação, portanto, visual. E aí eu percebi que tinha poucas imagens da ditadura e a parte da ditadura lá no acervo rolava um certo medo de mexer, assim. Tipo, cara, olha, nossa, é mais complicado eu te abrir essa gaveta e tal, né? Beleza. Na época eu tinha uma outra ideia de documentário, que era sobre o skate, né, na Baixada Santista, que é um documentário que eu venho finalizando anos depois. E aí, assistindo a aula do Leandro, vindo nos encontros e tudo, lendo Walter Benjamin, assistindo Harun Farok, de tudo, né? Abrindo a cabeça, eu compartilhei com ele, porque ele tinha trabalhado no Sindipetro, e eu falei para ele, falei assim, poxa, olha que louco, né? O meu avô foi petroleiro lá nos anos 50, 60, ele foi um dos primeiros petroleiros, e eu comecei a contar essa história para ele, ele falou, cara, mas aí tem uma coisa massa. E aí eu começo a fazer 2 pesquisas. O Chico, então, ele é fruto de 2 movimentos. O primeiro é uma pesquisa de imagens pessoais, no cruzamento com as imagens institucionais. Então eu começo a perceber que existe muito de uma leitura histórica, institucional, oficial, política, intervindo nas imagens pessoais que eu dispunha no acervo da minha família. Da minha família não, do meu pai, né, que organizava, que tinha essas imagens em casa como
essa coisa do saudosismo, e as imagens públicas, políticas, institucionais de Cubatão. Então eu comecei a cruzar isso, parto de um poema do Brecht também, né, que é Anedotas a Operários. Vejo naquele poema muito da relação dos operários em Cubatão no meio da ditadura militar, esse silenciamento, né? E esse desaparecimento contínuo. Então, por exemplo, o Chico tinha um amigo que era amigo de quadra, vizinho. Esse cara era um dos únicos alfabetizados ali dos colegas dele de função. E esse cara some um certo dia no ponto de ônibus, porque ele lia jornal e sempre estava com o livro. Então eu começo a perceber que a narrativa oficial e a narrativa pessoal, elas se cruzam. E aí, bom, enfim, amplio a pesquisa dessas imagens no Arquivo Nacional, na Cinemateca, na Fundação de Imagem e Memória de Santos. Então eu vou cruzando essas imagens pessoais, públicas, políticas, né? E tentando perceber, na verdade, como a memória do arquivo, que não está ainda numa camada que não seja o esquecimento, ou seja, a camada do arquivo da invisibilidade, quando ele é trago à visibilidade, ele ganha um estatuto histórico, material, visual diferente. Esse estatuto histórico, material, visual diferente só depende de quem olha para ele. Porque olhando para uma imagem que está guardada numa caixinha na casa da sua avó, do seu pai, pode ter um estatuto só de memória, de saudade. Mas se você olha para aquela imagem de um outro, vocês entendem? Então é sempre uma relação de implicação de quem percebe. E começa a perceber que essas dimensões de uma narrativa maior de Brasil, de formação de Brasil, estão contidas nas imagens privadas, né, pessoais, e a narrativa e a dimensão pessoal estão também presentes nas imagens públicas institucionais. Por exemplo, quando eu me deparo no Arquivo Nacional com uma imagem que meu avô está. Ou com Getúlio entrando na refinaria e falei, então, será que esse é o Chico ou não? E também o exercício de despersonalizar. Não é um filme familiar, não é um filme pessoal. Vocês entendem? Não é um filme só subjetivo, é um filme também que tem uma interpretação política maior, distanciamento. Enfim, é isso. E queria perguntar também sobre o Praia de Levi-Strauss, porque fiquei curioso como foi o processo do roteiro dessa... Como você criou essa narração, achei muito ousado também, assim, né? Não, é verdade. Olha só, eu queria dizer uma coisa também, o seguinte, na verdade, esses 3 filmes, a gente tem uma espécie de linha histórica da formação do Brasil. O Escudo, ele também, me parece, ele volta lá no século XVI. Essa ida ao século XVI marca um dos inícios, né, do nosso território da Baixada Santista. Se a gente quiser colocar numa ordem cronológica, a gente pode colocar o Levi-Strauss na sequência, pensando em Estado Novo, anos 30, e depois anos 60, 70, com o Chico. O Levi-Strauss é o seguinte, eu estava no Facebook. Eu ainda estou. Eu ainda estou no Facebook, né? Eu ainda estava no Facebook e encontrei essa imagem aqui. Eu vi no Facebook também essa imagem. No perfil do Claudio Sterck, que é um pesquisador, que é um historiador e pesquisador, o cara tem um acervo absurdo em Praia Grande. E ele falava que essa imagem tinha sido fotografada pelo Levi-Strauss entre 35 e 37. Eu olhei assim e falei, meu irmão, Levi-Strauss, Praia Grande? Nossa, mano, que isso, tipo, improvável. E aí comecei a pesquisar, e aí descobri que no livro Saudades de São Paulo, publicado nos anos 90 pela Companhia das Letras, não só tinha essa imagem, como tinha mais 7 imagens
dele na praia do Canto do Forte, fotografando uns pescadores. Partiu daqui o filme, dessas imagens que ele tira na Baixada. E aí eu vou me aprofundando dessa vinda dele aqui, a relação dele com a USP, a relação dele com o litoral, e começo a perceber que esse olhar estrangeiro sobre Baixada Santista, sobre Praia Grande, sobre a praia, na verdade é o olhar que a gente se olha. Saca? Tipo assim, como se a gente não tivesse conscientemente uma representação visual do nosso território e a gente emprestasse inconscientemente representações externas feitas do nosso interno aqui do litoral. Então, olha só, a gente tem Hans Staden no século XVI que vem para cá, a gente tem vários navegadores, descobridores, pintores que vêm para a Baixada representar e, enfim, tirar foto e pintar a Baixada. E aí o Levi-Strauss, que é esse antropólogo super conhecido, né? E eu não sou da antropologia, eu não sou da sociologia, eu sou da filosofia, pouco conheci o Levi-Strauss nessa época. E aí, nesse livro aqui também a gente tem relatos, anotações, impressões do Levi-Strauss sobre a Baixada. Então eu misturo o roteiro com a voz do Levi-Strauss, uma releitura minha do Levi-Strauss e uma releitura da Lorena do Levi-Strauss, também é uma das narradoras do curta-metragem, que está aqui, né, a atriz de Praia Grande. Uma salva de palmas para a Lorena, inclusive, gente. Eu convido para fazer a narração, parte da narração do curta. Então eu vou misturando essas vozes. Agora, o processo de ironia e de pergunta crítica ao Levi-Strauss, ela é imanente, porque não tem como eu ler um texto, uma anotação de um cara que veio para cá, falar e não interpretar dessa forma. Quer dizer, eu não poderia chapar o texto do Levi-Strauss na tela e achar que aquele texto super dá conta, até porque eu já vinha num processo de questionamento profundo das representações visuais que foram feitas da nossa Baixada Santista e a gente usa elas inconscientemente. Enfim, né? Então, sim, também são sobreposições de camadas entre o texto dele e o meu texto. Claro que o Breno também vem depois, que aí sim é antropólogo, e aí sim, do som. O cara que fez o desenho de som, o Breno, ele é antropólogo e ele também faz essa releitura, ele colabora no roteiro nesse sentido, né? É isso. Massa demais, hein? Obrigado por falar aí, Douglas. Só uma pergunta, você chegou a... O Chico voltou... O Levi-Strauss é a primeira exibição, né? Mas o Chico voltou só... Você chegou a exibir, fazer alguma exibição em Cubatão, assim? Como que foi a recepção da galera? Sim, fiz numa mostra cubatense, em 24 mesmo. Foi massa, foi bacana. Inclusive, tava o João Batista de Andrade. Não, quer dizer, não tava, mas homenageava ele. Enfim, foi bem massa. Já fiz exibições em escola. Sim, já rodei bastante com o filme, assim. Já rodei bastante. Massa. Então, daí é isso, os dois filmes, né? De falar, assim, né? Por que esses filmes rodam tanto? E acho que é isso, quando essa saturação do formato de documentário, ela tem que acabar, assim. Sou a favor dessa lógica, assim, né? E, enfim... Agora eu vou puxar com o Marcelo aqui, montador do filme. Queria fazer só duas citações que são coisas que me lembram muito o filme, assim, né? Que tinha dois realizadores que eram, acho que era um casal italiano e armênio, né? Que era a Angela Hitchcock e o Yervan Janikian. Eles faziam filmes com arquivo, só realizados no contexto do governo do Mussolini, né? Imagens feitas por fascistas, né? No governo fascista do Mussolini. E eles falavam que um arquivo era uma víbora pronta para dar o bote, né? Você desvela o arquivo, você percebe ali uma camada além, né? E a outra citação é que o Jean-Louis Comolli, que é um crítico teórico francês que escreveu sobre documentário, ele tem um texto que ele fala como filmar o inimigo, né? Então ele propõe, né, que a gente filme os nossos inimigos, que a gente mostre as monstruosidades dele com o cinema. E eu acho que aqui é um cinema que se reapropria da imagem do inimigo, né? E além do título Escudo, para mim é um contra-ataque, assim, né? O filme é um contra-ataque também, né? A forma que
de reinventar uma possibilidade de encarar, confrontar essas coisas. Mas é isso, traduzindo a mesma pergunta para você, a gente já conhecia o Marcelo no curso também, que eu queria passar o filme dele na última aula para os alunos. Ele foi lá com o Santiago e vou trazer isso também, né, com a equipe, né, como um todo, e o trabalho em si, as inquietações que você trazia e referências também, tudo isso acho que soma muito, porque é um filme muito claro, evidente de que tem diversas referências ali, me associa a videoclipe também, o Marcelo tinha falado um pouquinho do Lincoln Pericles, né, as referências com sample, né, a colagem, então vai ser interessante ouvir, todo mundo ouvir assim, a experiência do Marcelo também. Boa tarde a todos, me chamo Marcelo Pereira, sou diretor, produtor e editor de vídeo. Sou da Quebra Filmes, que é uma produtora focada em narrativa de periferia, né, partindo da periferia para a periferia. Eu nasci na área continental de São Vicente, morei minha vida inteira lá até os 23 anos. Atualmente eu moro na Praia Grande, numa quebrada também, na Nova Mirim. E é isso, que nem o Léo falou, eu trabalho com videoclipe desde que eu comecei o audiovisual, né? Eu comecei o audiovisual para fazer videoclipe. Eu tenho um grupo de rap com aquele vagabundo ali, ó, que é o meu parceiro Kaique. A gente começou a fazer arte junto, assim. E, enfim, chegou um momento que a gente precisava produzir videoclipe, a gente não tinha dinheiro. Durão da Silva, com seus 12, 13 anos ali. E aí, enfim, a gente começou a pesquisar como que fazia e tal. E nisso eu me apaixonei, assim, pelo universo do audiovisual. Aprendi a gravar e editar meio que independente, assim. Até que em 2016 eu ingresso na Faculdade de Cinema e Audiovisual, pela São Judas, de 2016 até 2019 ali. E é muito louco, né? Porque a faculdade, ela me trouxe uma visão de cinema muito daquela coisa da superprodução, do dinheiro, daquela fotografia linda, daquela direção de arte, aquela coisa muito distante da minha realidade, tá ligado? Eu olhava assim, mas, porra, esse filme que às vezes nem era um filme tão elaborado, custou R$ 1 milhão. Tipo, pra mim era um bagulho surreal, assim. Então, quando eu saio da faculdade até de 2019 até 2025, que foi o ano que eu entrei no curso do Leandro de documentário de arquivo, eu fiz a segunda edição do curso, né, que foi lá em São Vicente, no Espaço Multicultural. Nesse período de 19 até então eu não tinha trabalhado em mais nada assim relacionado a cinema por não me ver nas paradas. Falei, mano, como que eu vou produzir uma parada que eu não vou conseguir custear, que enfim, não faz sentido para mim? Até que fazer o curso do Leandro me trouxe essa nova possibilidade de poder olhar e se produzir, fazer cinema e questionar sobre coisas a partir de uma linguagem um pouco mais barata, digamos assim, no sentido financeiro mesmo, né? Porque no sentido de valor, de informação, é tipo tão rico quanto. E é isso, eu acho que as minhas referências de montagem, elas surgem muito a partir dos videoclipes mesmo. Eu sou produtor musical também, desde os 13 anos, assim, então eu acho que essa noção de ritmo, essa coisa da linguagem, assim, de como contar a história, qual que é a hora de dar uma pausa, qual que é a hora de voltar, isso surge muito a partir do videoclipe, a partir dos beats, a partir dos BPMs, assim, dessa coisa. Ô Leandro, dá pra colocar a timeline ou deixa quieto? Tá. Eu trouxe um print da timeline, assim, de escudo, só pra vocês terem uma ideia visual, assim, do que foi a construção. E acho que é isso, as referências elas surgem muito a partir dos clipes, assim, a partir dessa minha pesquisa da periferia também. E em Escudo a gente não tinha um roteiro propriamente dito, mas a gente tinha uma linha do que a gente queria falar, né? Então a gente queria falar de violência policial, é o tema principal assim do filme, e a gente queria falar do funk, que também tem a relação com a violência policial, obviamente, né? Nossos ídolos, assim, eu ouço funk desde que eu era criança, e eu vi os meus ídolos morrerem, assim, eu lembro dessas notícias ecoarem nos jornais e tal. Então a gente queria passar por esses momentos, até que o Henrique, que também está no filme, que fez a pesquisa coletiva, né? O Henrique, ele é professor de História, Geografia, e, enfim, ele trouxe também esse questionamento sobre o território, né? Como que a gente poderia falar de São Vicente no meio de tudo isso. E aí surgiu a ideia de falar sobre o descobrimento do Brasil, né? Essa coisa que São Vicente endeusa tanto, que, nossa, o Brasil foi descoberto aqui, os portugueses chegaram e foram super amigos dos índios, aquela história que a gente conhece. E, enfim, a gente trouxe no filme uma forma de subverter isso, de falar, não, desde essa época o nosso território ele é banhado com sangue, tá ligado?
Ele tem essa carga pesada, essa carga de violência mesmo, tá ligado? E que escoa na gente até hoje, né? A ideia do filme, ela surge pelo Santi. Ele trouxe esse questionamento, pois se a gente falasse sobre a Operação Escudo, sobre a Operação Verão, essa coisa da violência, e acabou fazendo sentido porque todos nós do grupo já, diretamente ou indiretamente, já sofremos essa violência policial, tá ligado? A gente vê isso diariamente no nosso bairro, no nosso território, e é isso, o filme ele surge a partir dessa inquietação, assim, de, pô, estamos vivos, estamos aqui, vamos falar algo, então, vamos, né, colocar a nossa voz no mundo, apesar de muito medo, porque é um tema foda, né, de lidar, assim, mas é isso, graças a Deus, hoje tá rodando aí em vários festivais, sendo exibido em muitos lugares, também fico muito feliz pelo convite, Leandro, valeu demais aí, e acho que é isso. Então eu lembrei na aula, quando eu passei o filme dele, né? Eu perguntei para os alunos terem uma noção, né? Quanto custou mais ou menos da produção? Falou, 2 pão com mortadela e já era. E daí eu acho que é muito isso, tipo, porque ele mesmo narra, assim, uma experiência que é uma experiência real do audiovisual, tanto aqui quanto em qualquer lugar, assim, né? De um repertório, muitas vezes os professores, eles são meio... Então, não querendo ofender nenhum professor aí, se tiver outro aí das antigas, mas sabe que tem um repertório muito lá pra trás, não se atualiza em outras formas de produção, saca? Então isso distancia mesmo, assim, as possibilidades de fazer filme, saca? E daí quando você vê esse filme, passou na Colômbia, passou em Portugal, sabe? Tá girando e foi feito entre amigos em 2 semanas, saca? Tipo, esquece essa mentalidade, assim, sabe? Vamos só pensar os filmes. E a outra questão que é muito importante também, que o Lincoln Perix veio aqui na sessão, graças ao Leandro chamou, e que acho que, acredito, tem um diálogo também com o cinema dos meninos, também com o cinema do Douglas, que é essa questão de questionar a propriedade das imagens, né? Sabe? Tanto pensando, registrar um operário, tá num arquivo público, ele não tem direito sobre aquela imagem, sabe? Por que eu não vou ter, né? Ou todas as imagens que eles pegam aqui, sabe? Porque tem uma coisa muito louca que eu costumo associar a ideia de especulação imobiliária, que aqui é uma região de muita especulação imobiliária, ao cinema e audiovisual enquanto a especulação das imagens, né? A gente vive esse perigo, essa iminência também da IA, né? De diversas formas de pensar uma especulação de um universo onde a imagem é toda careta, higienizada, né? E no filme dos meninos tem essas imagens, eles pegam elas, eles roubam elas, eles brincam com elas, eles sabem. E isso eu acho muito foda da experiência, do que vem deles, de repertório, e dessa oficina aqui. Eu não pude participar esse ano, eu vi no Sesc, falei com o Leandro, não consegui vir, mas ano que vem, se tiver de novo, eu vou tentar colar. Eu me chamo Andrei, eu sou o diretor do filme, junto com o Cauê. Fazer esse filme foi muito doido, assim, e muito rápido e muito intenso, né? Na verdade, a gente fez o filme em 2 dias. A gente, quando o Cauê apresentou a proposta, né? A proposta do Leandro, livro da provocação do curso, era falar sobre o território, principalmente sobre São Vicente, né? Mas os nossos trabalhos, a gente já trabalhava com a questão da quebrada e de questionar o porquê é difícil a arte acontecer a partir da quebrada da Baixada Santista, né? Eu acho que a gente vive num território atual que a quebrada já conseguiu se inserir em alguns espaços, né? Como galerias, museus, e o nosso trabalho vem muito desse questionamento de, ok, a Baixada Santista até está nesses espaços, mas não a partir do nosso olhar. Né? Se você for no Museu das Favelas hoje, você vai ver uma foto da Baixada Santista que não foi nenhum favelado da Baixada Santista que fez. E aí, a partir desse questionamento por quê? E aí, acho que a resposta é por conta dessa violência, dessa opressão que tenta silenciar esse território e não é de hoje, né? Então, tanto eu quanto o Cauê e o Marcelo, a gente já vinha falando sobre isso em nossos trabalhos. E aí, quando o Cauê provocou esse tema, tipo, a gente falou, mano, faz todo sentido, né? E foi muito doido pensar, porque é isso, esse filme ele não tem um roteiro escrito,
o roteiro ele foi uma coisa da gente pensando, né? Tipo, tá, queremos falar sobre a Operação Escudo, mas para onde nós vamos? O que, que nós vamos falar? O que, que a gente pode? O que, que a gente não pode mexer? E aí, quando a gente sentou na ilha, a gente se deparou com... Ali, ó, atrás, inclusive. Aí, ó, quem quer fazer edição aí, ó, sente o drama. Quando a gente sentou no computador e começou a acessar as coisas, a gente se deparou com muita violência, assim, a gente teve acesso a muitas coisas, assim, quase todo o material a gente vasculhou em Facebook e YouTube, assim, só que a gente acessou muitas coisas, desde vídeos de policiais comemorando as mortes das pessoas, depoimentos de família, gente que denunciou e foi perseguida, várias coisas. E aí tá, como construir esse filme de uma forma também que não seja extrema violência pra gente, também pra quem tá assistindo, mas também como não fugir, como que torna isso um pouco mais leve, mas também não ameniza a parada, e começamos a questionar sobre várias coisas. Aí se deparamos com, a gente encontrou essas imagens das fardas policiais, e essa imagem era numa reportagem do Datena. E era uma reportagem que ainda usava a operação, né? Então, tipo, os heróis, né, estão ali pela comunidade, parabéns e tal. E aí a gente começou a questionar, tá, como que a gente usa isso aqui para contar a nossa versão da história? E aí lembramos que a gente tinha áudios trocados com amigos nossos durante esse processo, assim. Então, os áudios que aparecem no filme são áudios nossos, de trocas minhas com uma amiga, troca do Cauê com um amigo dele, o áudio da mulher contando sobre o corpo que estava na garagem, é um áudio que a gente pegou de uma página de jornalismo daqui da Baixada mesmo, que estava, né, tipo, fazendo meio que essa reportagem. E a partir disso a gente começou a construir essa linha do tempo. Enfim, minha cabeça tá meio doida, eu não estou seguindo a ordem cronológica. Mas uma das coisas também que a gente queria trazer para o filme, que é o início do filme, é essa coisa do começou o verão, né? Começou o verão, a Baixada Santista tá descendo vários turistas e não sei o que lá, e nananana. E aí uma coisa que também foi unânime na nossa conversa, assim, né? Pra gente que é de Quebrada, quando começa o verão, a gente fica muito tenso, assim, né? Porque para garantir a segurança dos turistas na praia, a favela sofre repressão, né? Tipo, não sei se todos aqui são da Baixada, mas nem andar de bicicleta na hora da praia a gente pode. É tomado, né? Tipo, essa operação, ela é completamente para violentar a gente, assim. Então a gente queria causar no início do filme essa tensão, né? Tipo, começou o verão, que delícia e tal, mas para quem, né? E aí, enfim, a partir disso eu fui construindo várias narrativas. Acho que você pode falar um pouco da sua... Bom, boa tarde, me chamo Henrique, e antes de falar mais especificamente sobre o filme, também não posso deixar de dizer, né, de lembrar que nós, agora nesse mês de maio, fazem 20 anos dos crimes de maio de 2006, em que foram mortos mais de 500 civis num curto espaço de tempo, né, de dias, e isso é um número oficial. E esses crimes, eles estão correndo o risco de prescrever, né? Porque já se passou 20 anos, eles têm lá o mecanismo deles para ir jogando isso para frente e não resolver, né, as questões, responsabilizar os responsáveis, inclusive todos, né, nós nos lembramos quem era o governador na época, isso é um dado importante de levar em consideração. E esses crimes, né, porque teve, se a gente vem lá, isso assim, né, pegando o período da história recente do país, né, então a Operação Escudo foi considerada, Escudo/Verão, né, foi considerada mais letal, a segunda mais letal depois do massacre do Carandiru, mas a gente tem esses crimes de maio que não foi uma operação, né, foi, enfim, oficialmente, então não é colocado dessa forma, mas que acabou levando 4, 5 vezes mais vidas, né, oficialmente. E que essa prática, né, a política de extermínio, ela segue algumas ritualísticas também, né, então
a gente fala da morte dos MCs, e elas aconteceram todas no mês de abril, né, em diferentes anos, e o mês de abril, enfim, para as corporações militares tem uma importância ali, enfim, esse tipo de coisa acontece mais no mês de abril. E aí esse tipo de coisa vai cada vez mais naturalizando, né, o massacre, né? Então a gente tem uma situação em que acontecem 500 mortes, depois acontece uma outra operação que morre 100, já não é o mesmo impacto, isso vai sendo naturalizado. Eu estou falando tudo isso por quê, assim, né? A gente tem isso, né? Aí depois 2011, 2015, 2023, com a Operação Escudo. E isso tudo vai sendo, e aí já entrando um pouco na ideia do filme também, da paisagem como possibilidade de montagem, né? Enfim, como possibilidade do próprio arquivo, né? A paisagem, eu digo não aquela coisa idílica, né? Paisagem bonita, paisagem urbana. Eu tô afastando o microfone, desculpa. Então essa paisagem como acúmulo de tempos, né? A gente consegue extrair dela muitas coisas que estão naturalizadas, mas aí a gente, né, tem um olhar para isso, enquadra e extrai daquilo uma consciência crítica, enfim, uma visão crítica sobre a própria formação social do país, assim, né? Então, e por isso que a gente acaba voltando lá para o início da colonização para dizer, é tudo a mesma coisa. E aí é uma discussão que a gente fez também, né, a gente não quer que seja mais um filme que você vai abrir e vai ver as notícias ali da forma como você vê o noticiário, porque a violência, ela tá aí, ela aparece todo dia, ela tá naturalizada, então como que a gente causa esse... E aí o Douglas falou, acho interessante essa ideia do distanciamento, né? Então esse recorte da paisagem como possibilidade de distanciar, né? Distanciamento no sentido de que você distancia para conseguir olhar para a questão de uma forma mais crítica, né? Sem estar mergulhado dentro dela, né? Então você está distanciado. Isso, juntando com a montagem, né? Abre muitas possibilidades. E vou encerrar minha fala aqui, vou deixar também para quem quiser perguntar também, a gente vai dialogando. Boa tarde para todo mundo. Eu vou falar mais sobre o processo do curso e tudo mais, me apresentar também. A gente já falou bastante sobre o filme, então eu vou deixar vocês perguntarem coisas assim. Enfim, meu nome é Cauê Santiago. Pra mim, cinema é uma coisa nova. O curso mesmo me fez abrir o olhar pro cinema. Eu sou da área da moda, mas assim, moda também é política. Sou da periferia, nascido e criado na cidade náutica. Então, desde sempre, na minha arte, na moda, sou fotógrafo, faço editoriais, sou diretor criativo. Sempre falei sobre o meu território, as coisas que passam por lá, e por isso que me veio a ideia de fazer sobre a Operação Escudo. A princípio, nós já dialogávamos sobre isso, fazer algo estético sobre isso, sobre o verão, sobre como as pessoas daqui são violentadas, sabe? Tipo, nós moradores daqui não podemos curtir a nossa praia porque a gente vai e é tirado, tá ligado? Sempre acontece coisas assim, enquanto os turistas vêm e aproveitam do nosso território, sabe? A gente falar um pouco mais sobre o curso, foi uma experiência muito boa, assim, muito imersiva. Foram 8 encontros, mas foram 8 encontros, tipo, que me abriu a visão para muita coisa, sabe? Conhecer o trabalho do próprio Leandro, que eu não conhecia na época, do Lincoln Perix também, ver coisas que são palpáveis, sabe? Tipo, gente fazendo arte, fazendo cinema, foi muito importante. E ver que é capaz, tá ligado? Ver que a nossa voz é escutada. Estar com o Escudo nos festivais também foi algo muito importante, porque é isso, pude ver mais do cinema, mais filmes, e ver mais possibilidades de fazer aquilo, sabe? E acho que é isso, deixa vocês perguntarem mais. Marcelo, você quer antes do pessoal abordar, você já falou antes um pouquinho? Aí a gente Pode crer. Bom, essa é a timeline de Escudo. Ela tem, tipo,
acho que 16 camadas de vídeo, que é essa partezinha rosa pra cima, e de áudio deve ter umas 9. Desde, tipo, música, Peraí, falas. vai dar uma apagada, ok? Demorou. Vai dar pra ver melhor. Desde música, falas, enfim. E aí parte um pouco disso que o Andrei falou, né? A gente tinha vários temas para juntar, assim, para grudar, né? A gente quis começar com essa coisa do verão, para já trazer para o nosso território, Baixada Santista, já contextualizar, assim, o filme no sentido territorial, né? De falar, pô, a gente está falando sobre esse lugar aqui, sobre esse espaço. E aí já vem essa tensão que a gente falou, né? Que o verão, quando chega, ele é um momento de felicidade para muitos, mas pra gente também é um momento de tensão. Então ele já vira ali pro helicóptero, para aquele barulho de tiro, e aí já começa a ficar mais tenso, né? Esse filme, ele tem um tratamento de cor muito específico, assim, né? E tem um porquê também, tá ligado? Eu, o Santi, o André, a gente já se conhecia, a gente já tinha trabalhado previamente em um editorial que a gente fez, um fashion film, e a gente sempre, nossos trampos sempre teve uma preocupação estética muito grande, assim, sempre foi algo que a gente se identificou uns com os outros, né? Então, esse filme, ele precisava também ele ter uma estética, né? A gente não queria só coletar as reportagens e tal, e meio que deixar ali sem uma amarração estética, né? Então surgiu a ideia de eu testando ali alguns filtros e tal, eu cheguei em um efeito ali visual que ele muda as altas luzes, as médias luzes e as sombras, né? Então eu coloquei uma cor de cada, eu coloquei o vermelho, eu coloquei o cinza e coloquei o preto, né? Que seria o sangue, a polícia e o luto. Então essa parte estética do filme, ela caminha mais ou menos nesse sentido, tá ligado? E aí, mano, foi uma loucura fazer esse filme, tipo, enquanto foi uma imersão maluca, ele já tinha toda essa coisa do sangue, a gente já estava sendo bombardeado ali por conteúdos muito pesados de violência e tal, e pra piorar eu ainda tinha deixado uma luz vermelha na ilha de edição, assim, que era, mano, eu olhava pro lado, o Santi tava no filme, o Andrei tava no filme, eu falei, meu Deus do céu. Tanto que eu tive pesadelo depois que eu editei esse filme, mano, tipo, pelo menos uma semana, assim, acordava com aqueles flash vermelho na cara. Enfim, até os momentos de respiro do filme, né? Quando tá ali os áudios no começo, ele tem um black, ele tem um respiro, e isso também ele é simbólico, né? Quando essas violências acontecem, muitas das vezes a gente não fica sabendo, eles não querem que a gente saiba, as informações são picotadas, tá ligado? Então ela tem meio que essa metalinguagem na edição também, de tipo, ó, isso aqui que vocês não estão vendo é porque é isso, a gente não vê, a gente não sabe, é o que eles contam, é o que é o que eles querem que a gente acredite, né? E fazendo fazendo esse filme, na real, eu lembrei muito de uma aula de edição que eu tive na época da faculdade, que eu até comentei com o Leandro essa semana, que foi sobre Sergei Eisenstein, que é um cineasta soviético, e que ele teoriza muito sobre a construção do sentido a partir da junção de dois planos distintos, né? E quando eu fiz Escudo foi tipo, mano, uma epifania, assim, nesse sentido, de, pô, eu realmente entendi o que é cinema, tá ligado? Tipo, eu já tinha entendido, assim, a teoria e tal, mas quando eu apliquei essa parada, porque é justamente isso, a gente tá pegando uma reportagem, a gente tá pegando um áudio do Santi de vivência e tá se criando um novo sentido a partir disso, tá ligado? Então, acho que o cinema de arquivo, ele ganha essa riqueza na montagem a partir dessa parada. Duas coisas que são distintas, que separadamente elas têm um peso, elas têm uma característica, elas têm uma força, mas que juntas, numa certa sequência, numa certa ordem, numa certa trilha, num certo tratamento de cor, ele pode ganhar um novo sentido, ele pode despertar uma nova coisa, assim, em quem está assistindo, tá ligado? A ideia da nossa montagem era ser um filme agoniante. Ele é um filme de 8 minutos, mas ele tem tanta coisa que todo mundo fala, nossa, parece que tem mais, tá ligado? Que ele é um bombardeio mesmo, é pra vocês se sentirem agoniados, é pra vocês assistirem se contorcendo, porque é isso, é o sentimento que a periferia tem diante a tudo que acontece, assim, tá ligado? E acho que é isso. Não, só para complementar assim também, enfim, discordamos dessa opinião, ela não é unânime, mas vou falar assim. Eu acho que pensar esse filme é também, porque assim, todos nós sabemos disso aqui,
Mas é muito doido quando a gente vai pra fora, pra alguns festivais, e eles não sabem do que acontece aqui, né? Tipo, e acho que esse filme também veio dessa angústia das pessoas, de deixar angustiante pra tensionar, tipo, mano, olha o que tá acontecendo onde a gente mora, né? E a gente tem tido... É muito doido, assim, estar nos espaços, a gente viajou em alguns lugares com o filme, e estar nos espaços e falar, caralho, mano, tipo, é sério isso? Sabe? Então acho que a montagem do filme parte também dessa urgência, tipo, de chamar a atenção mesmo pra, tipo assim, porque é isso, tipo, nós que estamos aqui sabemos, né, tipo, e essa era uma questão também que a gente, tipo, pô, vamos fazer um filme talvez pro nosso território, que as pessoas vão ver coisas que elas já estão acostumadas, assim, mas talvez esse filme não seja pra esse território, mas essa é a minha opinião, tá? E é isso. Deixa eu só... A gente já abre agora. Só para fazer um, entre aspas, contraponto ao Marcelo, porque pode ser que tenha gente que fique assustado. Então, para montar filme tem que ser assim. Eu montei o do Douglas, o Chico Voltou Só e o Praia do Levi-Strauss. Acho que tinha umas 4, 5 camadas no máximo, não tinha 20 não. Foi mais simples nesse sentido, mas acho que é interessante para a gente pensar as várias formas, né, de fazer a montagem, mas eu acho que Praia do Levi-Strauss tem inclusive uma evolução, digamos assim, em relação a trabalhar com a textura do som também, né? Mas é isso, agora eu queria... Você não tava no luz vermelha também. Não tava em luz vermelha, tava mais de boa. Abrir para vocês fazerem comentários, perguntas, enfim. Aí, comecem. E agora assistindo assim, tipo, realmente é maravilhoso, é incrível mesmo. Me lembra muito a peça A Favela de Barro da Esquadrilha Imaginária, tipo assim, é incrível mesmo. Agora minha pergunta é pro Douglas. Eu vi Chico Voltou Só na escola, quando o Douglas ainda era meu professor de filosofia e oratória. Era simplesmente incrível, eu gostei muito. E eu queria saber o que você mais notou de evolução do Chico Voltou Só para Praia de Levi-Strauss, porque dá pra ver, tipo, agora vendo um do lado do outro, a diferença é imensa. É tipo assim, você evoluiu muito, ambos são maravilhosos, ambos são incríveis, mas você evoluiu muito. Eu queria saber o que você mais vê ali de diferença, que você falou, tipo, cara, ali foi uma mudança assim que você precisava fazer, que você conseguiu fazer. Obrigado, Lorena. É isso, a Lorena foi minha aluna, mas ela é atriz, enfim, tem todo um trabalho no teatro. É sempre difícil pensar essa coisa da evolução, né? A gente acha que ela é positiva, no sentido de que ela aumenta, né? Linear, mas ela é muito descontínua, né? Porque eu acho que no Levi-Strauss, você falou em ousadia, né? Tem uma coisa de primeiro pegar imagens certamente creditadas e feitas por alguém. Inclusive essas imagens são hoje da posse do Instituto Moreira Salles. E o Leandro falou assim, meu irmão, que vai pedir para os caras, vai mandar e-mail, que nada, vamos usar e é isso. Então, tem a coisa de pular a institucionalidade dessas imagens, não fazer um filme antropológico sobre um antropólogo, mas tinha esse desafio também, né, do tamanho da obra que o Levi-Strauss tem. Mas eu acho que o que me fez dar um passo além foi o argumento, o texto off, de me permitir e tipo assim, não, vamos tentar fazer uma coisa maior, de maior fôlego, de forma que a reflexão sobre o território da Baixada Santista, ou a reflexão sobre a praia, nesse sentido, ela tivesse um maior fôlego, de maior conteúdo, de maior referências, de incorporar outras coisas. Por exemplo, a gente estava falando de imagens, né? Tanto das imagens das câmeras corporais, enfim, das variadas formas de arquivo que tem nesses 3 filmes.
uma das formas também de subverter as imagens é criar outras imagens, literalmente. Então, por exemplo, imagens em movimento dos anos 30, tinha pouquíssimas, somente da serra. Da praia, não. Então, o que eu fiz? Eu destinei 50%, 60% do orçamento a produzir imagens em Super 8. Aquelas imagens que vocês veem, que tem uma faixa queimada à esquerda e uma imagem em película, são imagens feitas pelo meu diretor de fotografia, o André Calvão, filmadas em Praia Grande em 2025. Então a gente alugou câmera Super 8, a gente comprou filme Super 8, a gente rodou esse Super 8, a gente escaneou esse Super 8, revelou o Super 8, escaneou o Super 8 e jogou para montagem. Então foram quase 8 minutos, que deu uma maior grana, tipo, mais de 5 mil reais para fazer 8 minutos. Muito caro trabalhar com filme, mas eu acho que era uma necessidade visual e estética, material mesmo. Olha só, não tem imagem em movimento da praia, eu tenho fotos, certo? A necessidade de ter imagens em movimento da praia que remetessem e que criassem um outro arquivo, entende? Essas normas de criação e subversão das imagens também. Não fizeram, então eu vou tentar fazer e vou tentar fazê-las da forma que não teriam feito há 70 anos atrás, há 90 anos atrás. Então, tem várias coisas que talvez eu tento, numa perspectiva de tentativa, desenvolver um pouco mais daquilo que foi Chico. Enfim, é isso que eu poderia dizer, assim. Mas obrigado. Fico sem graça, mas obrigado. Boa noite. Infelizmente eu não estou no curso, já estou arrependida. Minha amiga que está, ela me chamou, mas no próximo eu vou fazer. Adorei os 3 filmes, realmente. Queria saber se está disponível, se tem algum lugar que a gente possa assistir ou passar para amigos que não tiveram oportunidade de estar aqui. E o escudo realmente, gente, o que é isso? Não é uma pedrada, é uma tijolada em várias direções, assim. Muito forte o filme. E interessante não ser do seu território, porque tipo, eu moro aqui em Santos há 8 anos e eu não tinha ideia que para vocês no verão não é nada legal, assim, né? Então é importante não só para quem não é do Brasil, mas para quem é de Santos e de São Paulo e de outros lugares, ver que fala, poxa, que pena, né? Achei que era legal para todo mundo. Então isso, eu queria saber se tem como ver ou não, porque tem direitos autorais, sei lá, alguma coisa assim. Olha, o Chico, por uma ocasião, enfim, né, por sorte de ter participado de um projeto, ele tá no Globoplay. Então é só pesquisar, Chico Voltou Só lá no Globoplay. O Levi-Strauss não, e eu acho que o dos meninos... O nosso não tá também por algumas questões. Primeiro, segurança. A princípio era para todos os filmes do curso seriam veiculados no YouTube, né? Mas quando a gente foi montando e tal, foi vendo a direção que tava rolando, a gente falou, pô, Leandro, calma aí, né? Preserve-nos. Por isso e também pelo circuito de festival, né? Como a gente tá rodando alguns festivais, eles pedem um ineditismo, então isso não pode estar público até então. Então ele só nessas sessões mesmo que é exibido. Mas tem o Instagram, pode seguir no Instagram e ver quando vai ter uma oportunidade de ver de Exato. novo e divulgar. Curta Escudo. Ele vai estar disponível online mês que vem pelo Festival de Ouro Preto. Então, mês que vem ele vai estar na plataforma do festival. Então, lá no Instagram a gente vai postar o link quando tiver. Fala o nome do arroba do... @Curta Escudo. Meu nome é Érica, estou tendo o privilégio de fazer o curso, estou cada vez mais envolvida, né? Muito feliz, plenamente satisfeita. O Leandro foi muito feliz de trazer vocês todos agora, que a gente vai começar o trabalho em grupo, né? Meu grupo é especulação imobiliária, eu pretendo colocar, eu sou ambientalista, colocar a questão ambiental, né? E a injustiça social também, né? Quem trabalha em Santos não mora em Santos, né? Mora em São Vicente, Praia Grande, Arará, né? Queria levantar essas questões também. Tô assim, Nádia,
Obrigada, Sesc. Eu sou fã, né, do Sesc e tenho sido muito feliz aqui, né, na área de cinema, teatro, enfim. Eu estou assim absolutamente impactada com a qualidade e com a diversidade e com o potencial de tudo que vocês trouxeram. É incrível. Eu estou muito maravilhada e impactada. Queria agradecer, parabenizar vocês. A gente estava aqui na Operação Escudo, a gente sente. Eu moro na divisa, eu moro em Itararé. Eu sou espiritualista. Quando eu cruzo a divisa para São Vicente, eu sinto o peso do sangue, né, da história da cidade. De verdade, assim, não é frescura, é verdade. Eu sinto assim, sabe? Me dá uma... Aqui é um lugar difícil, a história é difícil, né? E infelizmente continua, né? E eu fico imaginando quantos potenciais perdidos nessas chacinas todas que ocorrem e ainda infelizmente ocorrerão em nome da ordem e enfim, né? Gente, muito obrigada, viu, por vocês terem trazido. E eu acho que valeu todo centavo que você colocou no Super 8, fez toda a diferença. Acho que você foi muito feliz na sua escolha, viu? Obrigado. Obrigado. Eu lembro da senhora num curso de crítica de teatro do Mirada. Sim. Ó, mó tempo atrás, hein? Santos é um ovo. Baixado. Eu tô circulando, eu chego lá, eu chego aos pés de vocês. Não, que isso. Bom, muita responsabilidade agora trazer um trabalho no curso do Leandro diante de vocês. Muito aprender, está sendo muito inspirador para mim o trabalho de vocês. Obrigado. Boa tarde, né, primeiramente. Eu fiquei muito impactado pelos 3 filmes, assim, acho que todos os 3 filmes causam grande impacto por serem filmes muito sensíveis na forma que ele aborda suas histórias, né? E eu queria chamar a atenção, assim, para a qualidade do título dos filmes, assim. Que são títulos simples, mas são muito interessantes, assim. Porque, por exemplo, o Chico Votou Só, ele tem como eu disse, é um título simples, mas ele também está falando E se você preparar no filme, a maioria das imagens que o Chico aparece, ou ele aparece sozinho ou com colegas de trabalho, né? Ele aparece meio separado, assim, do seu contexto familiar, do contexto de amigos, e eu tava pensando nisso, porque é interessante pensar nisso, porque semanticamente, imaginando os significados pro filme, né? É um filme que fala de uma pessoa que sofreu na mão da ditadura, mas era uma pessoa comum, não era uma pessoa que era vinculada a partido, não era uma pessoa que era uma celebridade, né, como acontece, que é muito comum ter documentários, por exemplo, sobre Caetano Veloso na ditadura, etc. Mas nesse caso estavam falando de uma pessoa comum, né, uma pessoa do dia a dia, que não era nem vinculada a partido, nem era celebridade. E eu fico pensando como essas pessoas que sofreram na mão da ditadura, que desapareceram, elas estão sozinhas na memória, né? Na questão da memória, verdade e justiça, né? Elas estão... É uma solidão que existe, né? Na questão da memória, da verdade, justiça. E, além de tudo, eu fico pensando também como a solidão, ela perpassa as pessoas periféricas também, assim, né? Tipo... É uma coisa que você não pode sair para curtir a cidade, você não pode sair para tomar aquilo que é seu, né, que é o seu espaço, né. E eu tava pensando nisso também porque eu pensei no título do documentário também, O Escudo. O escudo, ele também é o que serve para nos proteger, né. E o filme fala da opressão da polícia, que é o escudo deles, digamos assim, né. Mas também mostra muito do escudo da periferia, né? Que é criar espaços de lazeres para si próprio, né? Com aquele momento que eles estão no baile funk e etc. E mostra como a alegria também é uma forma de resistência nesse sentido, assim, né? E que é até um pouco muito utilizado isso, né? Mas é verdade, assim. A alegria também é uma forma de mostrar que nós estamos vivos e etc, né?
E eu queria fazer esse comentário, assim, porque me tocou muito, todos os filmes me tocaram muito. O do Levi Strauss me tocou pela questão de dessa despersonificação da Praia Grande, né? Como ela se tornou uma grande experimento neoliberal, né? Virou uma coisa tipo do Homem-Aranha ali, né? Onde todo o imaginário da Marvel transforma nessa coisa colonizada, né? Neoliberal e etc. Então, Miami brasileira, né? Quem foi o ator que falou isso? Não lembro quem falou, mas falaram isso mesmo. Não, Caio alguma coisa. Caio Castro. Sim. Mas enfim, eu estou terminando já, é só isso que eu queria dizer, é um comentário mesmo, um elogio, uma interpretação do que eu achei do filme, e era só isso mesmo. Só uma coisa, essa coisa do lazer, a música do Lon, ela não aparece à toa no Praia do Levi-Strauss. A gente estava terminando de fazer as filmagens na praia e a gente acompanhou os pescadores ali entrando de manhã e mano, todo o tempo que a gente tava filmando Super 8 não tem som, né? Tinha um mano que ele passou a madrugada com o combo, a caixinha de som, ouvindo muito MC Lon. Tipo, das 5 até 7 horas. E aí, no making off, todo vazado com o MC Lon. E aí, pô, eu fiquei, caraca, que louco, né? Eu venho aqui filmar pescador e tô escutando o MC Lon no fundo. E era uma música da Visão da Sobrevivência, parte 2 mesmo. Enfim, então é isso, né? Eu acho que pela música também vai vazando essa leitura do arquivo, né? Boa tarde, boa noite, sei lá. Porque a gente não consegue ver também, né? Não sei. Parabenizar de novo o trabalho de vocês, foi incrível. Escudo mas eu queria fazer uma pergunta mesmo, é uma pergunta bem subjetiva, na minha cabeça faz sentido, não sei se vai fazer sentido na cabeça de vocês. Quando vocês estão idealizando o filme, o que vai ser e tal, vocês têm uma ideia na cabeça de vocês, né? Mesmo que seja um grupo e cada um tem a sua ideia e tal, tem uma ideia lá coletiva. E daí, outra coisa é quando ele tá pronto, né? E daí é outra leitura que vocês fazem lá da obra, né? Hoje, quando vocês sentaram aqui, assistiram o filme de novo, e daí vai para os 3, né? Para os 3 filmes. Existe alguma coisa que vocês pensam aí que interpretam de uma forma diferente? Ou existe alguma sei lá, esse contato com o que vocês fizeram que, de repente, putz, isso daí, pensei em outra coisa? Porque os tempos são diferentes e a gente e outras coisas acontecem na vida também que vão acabar, não sei, entendeu? Não sei, eu falei, não sei se a pergunta vai fazer sentido na cabeça de vocês, mas é mais ou menos isso. Até que faz um pouco. Tipo assim, acho que demorou pra eu conseguir começar a assistir o filme como um filme mesmo, por estar dentro do processo e tal. Nas primeiras exibições ali eu tava vendo muito da montagem. Eu tipo assim, pô, agora vai acontecer isso. Agora vai ter o tiro, agora vai vir a Top Funk, agora vai ser não sei o quê. Então ainda tava muito dentro do processo, assim. Mas... mano, é muito louco porque pra mim a arte, ela é atemporal, né? E teve uma parada que aconteceu que... depois que teve o massacre no Rio de Janeiro, esse filme ganhou mais força, tá ligado? Ele começou a passar em outros festivais, ele passou em vários festivais do próprio Rio de Janeiro, inclusive. Então, tem meio que esse olhar, assim, mas é isso, eu demorei pra conseguir assistir o filme como filme mesmo, sabe? Mas se, sei lá, eu mudaria algo assim, eu, tipo, não abriria mais essa timeline, eu acho. Acho que por todo o processo de dor mesmo, de que foi o processo, tá ligado? Eu acho que o caso do escudo, assim, acho que pra gente, assim, principalmente pra mim e pro Marcelo, que já trabalhava com montagem e com cinema antes, eu acho que tem essa parada de ser algo muito novo, né? A gente nunca tinha feito algo parecido antes, assim. Eu acho que pra mim, eu precisei processar um tempo que isso era cinema. Porque eu acho que a gente, como o Marcelo mesmo disse, né? Acho que a gente vem de umas referências
dessa coisa meio do impossível, né? Tipo, é impossível fazer cinema, assim. E aí, tanto que, mano, o curso do Leandro abriu a nossa cabeça, assim. Tipo, comecei a ver e falei, caraca, mano, é sério, é possível se comunicar e se expressar dessa forma, assim, né? Então eu acho que eu não senti, eu acho que eu tenho alguns processos de não gostar das coisas que eu produzo depois, assim. Mas esse filme, acho que foi tanta possibilidade de brincar mesmo com a imagem e com as possibilidades, criar efeitos especiais sem precisar, tipo, sabe? Que, mano, eu acho que eu gosto muito do que eu vejo, eu gosto muito do que foi comunicado, assim. Só que assistir esse filme toda vez é uma bomba, assim, tipo... parece que a gente tá assistindo pela primeira... Eu, né, parece que eu tô assistindo toda vez pela primeira vez, assim, de novo, assim. E também tem esse lance do... Como ele não tá aberto, a gente tá geralmente vendo ele em espaços de circulação. E aí influencia também essa coisa do público, da tela, do som. Cada lugar tem um som diferente, tem uma tela diferente. A reação do público em Brasília, a gente foi exibir, a galera começou a gritar no meio do filme, assim. E foi um bagulho muito doido pra gente, assim, tipo, se arrepiar vendo a galera. Então, é isso. Acho que eu não mudaria nada, mas é muito estranho ver esse filme toda vez, assim. Acho que não me acostumei com ele. Assim, de alterar alguma coisa, eu penso que não tenho essa ideia. E curioso, assim, porque fazia um tempo já que não assistia. Acho que assistiu várias vezes mais próximo do processo lá e tal. E aí já tinha alguns meses, assim, que eu não via. E vendo hoje, é isso. É muito difícil se acostumar. Não tem como, na verdade, né? Ele gera esse impacto. Eu gosto do filme, apesar de... Porque fica essa relação dúbia, né? De o que está sendo passado ali enfim, é dor, né? Muito difícil. Ao mesmo tempo que tem esse distanciamento para fazer a análise e tal. E é isso, é um filme que eu gosto e é muito louco também como carrega muito de cada um, assim, né? É a única experiência que eu tenho, eu tô na pesquisa e roteiro, mas enfim, né, a gente foi pensando ele todo junto lá na imersão. E eu sou professor, mas eu também sou ator. Hoje eu atuo mais como ator. Mas assim, de estar na produção e, enfim, de uma experiência assim é a única. E tem muito dessa parada, né, enfim, da geografia, de coisas que eu trouxe ali, de visão de mundo e tudo mais. Então, aí falando de uma coisa bem particular, assim, né? Mas é isso, não mudaria, assim, nada. Tá? Eu acho que é um bom filme, assim, do jeito que ele tá. Não é nem na questão de mudar mesmo, é como vocês veem Sim. ele de novo, né? Nesse novo momento de vocês e do filme. Sim, e é triste, acho que eu trouxe de alguma forma aqui na fala, é triste que ele vá continuar sendo atual, porque as coisas vão... Aquela parte que falei lá na fala inicial, né, de que as coisas têm uma... essas práticas, né, elas têm uma ritualística, e isso vai se imprimindo no espaço e na paisagem, né, então... É a mesma coisa, né? Os caras escolherem o mês de abril para fazer determinado tipo de ação. Para mim não existe muita diferença de ter lá uma estátua do Martim Afonso e toda aquela coisa que tem em São Vicente especificamente, né? Mas aqui também você vai ali atrás do aquário, tem aquela estátua horrorosa lá do padre catequizando a onça e uma pessoa, né? Enfim. E isso está naturalizado, a questão é essa, né? Como de causar esse distanciamento, esse estranhamento para falar, porra, porque a gente vê violência no jornal e tal, e aí eu acho que o filme serve tanto para o fato em si, quanto para o próprio espaço que a gente vive, porque você passa ali em São Vicente, você passa pelo Porto das Naus, aí passa pelo Marco Padrão, que é um pelourinho gigante, né? Não sei se alguém já parou para observar, mas né? É o símbolo lá da colonização, Marco Padrão, não sei se todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas aí você passa ali naquela parte, aí tem a Igreja Matriz, a Vila de São Vicente, tem lá o Pelourinho também.
a Praça dos Heróis de 32, né, que é o do soldado lá, enfim, bandeirante, o cara... E a gente está passando todo dia por isso na cidade e tá naturalizado, nem percebe, nem para pensar, e quando você vê, né, existe um contínuo, assim. Então, enfim, acho que ele serve para tudo isso, assim. Tem uma coisa da repetição. Depois que você faz o filme, ele entra numa espiral da história mesmo, né? Dos acontecimentos que vão rolando depois, e que provavelmente se repete, aquele mesmo tema que você fez há 10 anos atrás, ele se repete, e sobretudo na história do Brasil, onde a violência ela é um elemento estruturante e cíclico. Então, você vê de novo diferente por conta da repetição daquele tema que fica voltando. Agora, você tinha perguntado se entre a ideia que você tem do filme e a realização, sim, nas minhas duas experiências, me parece que é alguma coisa comum, que sempre se transforma. Inevitavelmente, você tem uma sacada de uma coisa, de fazer um filme, e aí você escreve aquilo, tananã. Quando você vai fazer, se transforma, porque passa em muitas mãos aquele material, e nesse passar dessas muitas mãos, há um filtro de cada subjetividade de cada pessoa que trabalha no filme, né? Então nenhum filme é sozinho, por mais que, enfim, mas tem uma coisa de você não controlar, e a gente tem que tirar essa pira um pouco de ficar com medo, de controlar porque tem insegurança. Puta, nunca fiz um filme, é a primeira vez e tal. Tô com medo, e é natural que tenha, mas é muito difícil você controlar a obra. E quem dirá depois que ela fica pronta? Porque ela vai para o público, ela vai para a recepção e ela se transforma muito rápido. As pessoas veem coisas que você não pensou, as pessoas interpretam coisas que você não previu. Frequentemente, o filme abre mais questões que o próprio realizador ou realizadora pensou. E isso é bom, porque isso é a natureza da obra de arte, essa autonomia que toda obra tem, dela ela abrir e, né, reverberar de diferentes formas. Mas há um certo descontrole de quem faz. Porque tem uma mutação mesmo, real, assim. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Depende do seu apego, depende do seu ego. Se você tira o seu ego da jogada, melhora. Melhora porque você está mais aberto a receber orientações, outras sacadas, outras soluções, né? Então, você geralmente vai diminuir aquilo que você pensou que tinha que fazer. Então, você sangra muito material, você sangra texto, você sangra imagem, né, Leandro? Eu entrego 5.000 imagens de arquivo, ele trabalha 12, 18, né? 8 páginas de texto. E ele transforma em 2, né? Ele fala assim, ó, isso aqui não vai rolar, tá? Mas é isso, esse é o exercício mesmo, né? E a gente tem que estar aberto a ele, porque senão a gente controla, a gente monopoliza e não é legal. Não é bom para a saúde da obra. Não estou falando nem do filme, estou falando de qualquer linguagem, fotográfica, teatral, cinematográfica, literária. Tem que ter desapego. É sua? Sim, porque você é o responsável se der merda. Ou se for muito bom, né? Enfim, mas você tem que ter desapego também, em certa medida, para ele se transformar. E a obra precisa passar por esse filtro de transformação. É necessário que ela passe, né? Porque ela não está acabada. E é sempre possível alterar, óbvio. Por isso você tem que mandar embora logo, para não mexer, não abrir mais timeline, não abrir mais arquivo, vai do jeito que tá e... dúvida, manda pro Leandro. Isso. Um dia eu ouvi que o último corte não existe, o editor desiste. Ele entrega. É isso aí. É isso aí. Por gentileza, meu nome é Hugo, né? Eu não vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma coisa pior. Vou fazer um questionamento, porque é algo que está dentro de mim e eu quero jogar para a cabeça de vocês para que a gente possa fermentar isso juntos, né? Eu estou no curso, né? Só que eu sou uma pessoa que nasci na era do rádio, né?
E quando eu era garoto, eu sentia que eu estava começando lutas que não tinham sido feitas, né? E aí, de repente, eu me identifico muito com tudo isso que está sendo passado, porque eu fui advogado, porque hoje eu tenho 80 anos, não advogo mais. Mas eu fui advogado no Carandiru. Então, toda essa questão de violência policial, eu tenho bem dentro de mim e me identifico. Mas o que eu questiono é o seguinte: por que nós aqui na Baixada, e eu digo nós, porque até os 12 anos eu morei em São Vicente, e depois, só agora 7 anos que nós voltamos para cá. Mas eu me sentia sempre com o coração na Baixada. Eu sinto o seguinte, que nós estamos começando uma nova luta. Quando a gente esquece lutas importantes que foram feitas, é só a gente olhar as praças, as ruas, nomes de pessoas que a gente fala, pô, quem é esse cara? Eu moro atualmente na Praia Grande, a principal rua de comércio é Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho, eu tinha uma dificuldade de identificar o nome. Aí, por um acaso, eu fui saber quem era o Vicente de Carvalho. Abolicionista, lutou contra o presidente Floriano Peixoto, foi se esconder no Guarujá e era o primeiro ecologista. Por quê? Porque se hoje nós temos direito às praias livres, é porque Vicente de Carvalho lutou isso. Lutou com um brado que se chamava a Praia do Povo. Ele fez uma visão, uma carta para o presidente e fazia isso. Eu estou dizendo o Vicente de Carvalho, não é porque eu sou velho, tenho 80 anos, que eu estou querendo falar do passado. A luta vem de antes. Ninguém fala do Vicente de Carvalho. Passou o aniversário de Santos, ninguém falou. A praia, ele era o poeta do povo. Poeta do povo, não, poeta do mar. Viraram a estátua dele. Um monumento enorme que tem lá era virado para o mar. De repente, sei lá, é até uma lenda urbana aqui em Santos, porque ninguém sabe quem é que virou a praia, o monumento para os edifícios. E hoje a gente vê uma outra significação. Também ninguém fala de uma pessoa que está em nome de ruas, está em nome de pontes, que é o Esmeraldo Tarquínio, que foi o prefeito que foi impedido de assumir, porque fez um discurso falando mal dos ditadores. Então, o meu questionamento seria jogar para vocês. Por que a gente não retoma essas antigas lutas que não só começaram nas praias banhadas de sangue pela invasão portuguesa, mas que tem continuidade? Santos já foi considerada a cidade vermelha. Hoje, todo mundo diz que é uma cidade bolsonarista. E eu fico arrepiado, porque nós temos lutas que nós temos que rever, que nós temos que pegar essas pessoas que são símbolos, Vicente de Carvalho, Esmeraldo Tarquínio, que foi impedido de assumir, e 15 anos nós aqui em Santos pagamos por não poder eleger o nosso prefeito. Então eu faço esse questionamento para vocês, que são jovens, que têm muito tempo para pensar nisso. Por que esse apagão e como nós poderemos resolver isso? Só uma coisa. Na Praia Grande, como tem muita gente aqui, qual é o lema? Miami brasileira. Hoje eu vi um videozinho que nós achamos ótimo. A praia, a rua toda inundada. Aí alguém falando aqui, estão falando que aqui é a Miami brasileira? Será que não é a Veneza? Hugo, deixa eu te fazer vou te voltar ao questionamento. Vamos tensionar. Do lado da Vicente Carvalho tem a presidente Costa e Silva, no Boqueirão.
Eu não sei qual é, né? Então, na verdade, essa Praia Grande também, né? Marechal Deodoro. E aí tem várias ruas com cheio de ditadores, né? Porque eu acho que esse é o paradigma. Em Cubatão tem um bairro 31 de Março. Um bairro inteiro se chama 31 de Março. Então, essa memória da ditadura, a memória do século XIX, a memória da não abolição, várias outras memórias ficam circulando aqui, mas elas não vêm a essa visibilidade, Hugo. É Hugo, né? Porque a memória não pode vir. Ela não pode, ela precisa estar mesmo encalacrada aqui no mangue, na praia, na divisa, na ponte. Ela precisa estar encalacrada nesses espaços. Agora, eu acho que em alguma medida está sendo retomada essas pequenas memórias, né? Por exemplo, a Rosinha Mastrangelo, né, que era uma radialista, você falou do rádio, né? A própria Pagu. Então você tem personalidades, além dos poetas e escritores, que, uma notícia ruim, o Vicente Carvalho já foi capturado, Hugo. Ele já foi capturado por uma elite conservadora santista que vê nesses escritores estandartes de uma política ou de um pensamento ético, literário, conservador. O Afonso Schmidt, que é um escritor cubatense, comunista, até então ele era lido e considerado como um escritor idílico, né, que representava Cubatão, Serra do Mar, tananã, e não. Né, fez um romance sobre a contra-revolução de 32, sobre experiência anarquista no Brasil, sobre o pós-abolição em Santos, que foi um dos primeiros quilombos do pós-abolição e que recebeu o manancial de pessoas negras ali no pós-abolição, meses depois vieram para o Morro de Jabaquara, Pai Felipe. Então, na verdade, existe várias histórias soterradas aqui na Baixada, e me parece que talvez o trabalho também é ver aonde está a referência que não é tida como referência. Saca? Então, por exemplo, o Vicente Carvalho. Tem o poeta Flávio Viegas, que já escreveu muito sobre ele, que homenageia ele na Casa das Culturas de Santos, lá no centro, etc, etc. Mas, infelizmente, há uma elite cultural que traga ele de maneira interessada. Né? O Vicente Carvalho ainda conserva alguns valores, né? O Chorão, gente, desculpa, o Chorão ele não tem nada de progressivo. Não tem nada. Polêmicas. Acabou. Não, o rock. Tanana, não, o Chorão seria hoje. Você entende? Eu não sei se o Chorão seria. Eu acho que ele seria meio Bolsonaro. Saca? Porque. Gente, fizeram até com o Cazuza isso. É uma polêmica mesmo. Eu acho que a gente precisa pensar sobre essas referências que a gente fica repetindo, fica endeusando e fica colocando numa espiral, que na verdade estão sendo tragadas e retragadas e remodeladas para um outro lugar. Ele era amigo de um cara que ajudou a fundar a Universal, se não me engano, Chorão. Hoje, inclusive, a pista de skate dele no Canal 3 é uma Universal, né? Bom, mas... então, é terrível. Então, o esporte, a literatura, o skate, o funk, o rap, infelizmente, sim, tem alguns vacilão que se posiciona mal. E que estão na história de algum lado que talvez a gente não sei se eu estou me fazendo... É um pouco isso, Hugo, sei lá. Não, mas vamos circular. Essa conversa tem que ser para fora agora. Tem mais pessoas. Pro bar. Vamos, Peraí, a moça aqui, calma. Quem levantou a mão? Boa tarde. Meu nome é Kaique. Primeiro eu quero parabenizar todos os projetos, os filmes, né? O filme do Douglas, o filme do Santi, do Andrei, do Henrique, do Marcelo. E eu queria fazer uma pergunta sobre o processo, né? Foi falado bastante sobre distanciamento e eu queria entender de vocês, né? Do Douglas, do Marcelo, de vocês todos. Vocês, né? A gente é inserido na periferia. Como foi o processo de se olhar de fora, de ver aquelas imagens e quais são as perguntas que vocês se fizeram para se olhar de fora, para colocar aquilo num arquivo, para mostrar para as pessoas, para elas entenderem, né, a visão que vocês queriam passar ali. Por exemplo, do filme do Douglas, do Chico, ele fala sobre a família dele, né, sobre o seu avô, não é isso?
Queria entender como é aquela visão de você se colocar por fora, de mostrar aquilo como uma pessoa que você está inserida na família, né? Mas você quer mostrar de outra forma, mostrar para as pessoas. Deu para entender, família? Deu para vocês entenderem a visão? Como é o olhar desse distanciamento, né? Eu como inserido, por exemplo, o Henrique estava falando sobre os monumentos que tem na Baixada, que para nós é o cotidiano, a gente passa sobre eles, a gente vê eles, mas a pessoa que vem de fora, ela tem esse olhar, e mostrar isso no arquivo, eu queria entender, né, essa visão, essas perguntas que vocês se fazem, como é o processo, como funciona. Acho que no caso de Escudo, a gente partiu desse viés de apresentar mesmo, né? Tipo, pensando nessa galera que tá descendo, né? A serra, como a gente coloca no início do filme, assim. Apresentar esse território a partir da nossa perspectiva. Então, acho que tem... Escudo não é um filme olhado de fora, né? Tipo, ele é um filme olhado de dentro, mas pensando nesse lugar de como as pessoas de fora veriam isso, assim. E acho que tem alguns símbolos, acho que o Henrique pode falar muito mais, assim. Por exemplo, essa questão da encenação de São Vicente, né? Falamos um pouco sobre esses simbolismos e tal, e sobre São Vicente tem uma cultura bizarra de exibir, esfregar esse título, né? Tipo, a primeira cidade, a primeira vila, e anulando todas as violências, assim, né? E essa parada da romanização, né? Na encenação, assim. Então, por exemplo, pegar esse símbolo e trazer para o filme contrapondo isso, assim. E essas imagens, né? Gente, me dá muita agonia andar por São Vicente, por exemplo, porque quase todos os muros de coisas públicas são bandeirantes indígenas abraçados, né? Os monumentos e tal. Então, como pegar esses símbolos e trazer isso para fazer esse link, né, com a violência, que é isso, não começou agora, assim, né? Tipo, e não vai acabar, né? Eu não acho que eu... Bom, como o Andrei falou, o nosso filme ele fala muito sobre a gente mesmo, sobre o que a gente vê. Eu e ele, o Andrei, né, temos uma opinião diferente sobre isso. Ele falou que a gente fez um filme que as pessoas de fora vão olhar para o nosso filme de uma forma diferente. Mas eu acho que fazer o filme para as pessoas daqui é isso, tá ligado? Às vezes a gente tá vivendo no território, vendo ele ser violentado e achar isso normal, tá ligado? Tipo, até principalmente pessoas que não são politizadas. E é importante também essas pessoas verem, saberem que não é normal e saberem que tem como se reagir a isso, tá ligado? Tipo, o espaço de um cinema, de uma arte, também é um espaço em que as pessoas, elas denunciam coisas, elas são vistas, elas têm suas dores escutadas, tá ligado? E pra mim é muito mais sobre isso, sobre esse espaço de você tá falando sobre a sua história, sobre a história do seu amigo, do próximo, pra vocês mesmos, tá ligado? Pra deixar registrado, pra não se calar, pra não acontecer de novo. Eu tenho um editorial de moda, né? Mas como eu falei, que moda é política e tudo mais, que fala sobre isso, as mortes dos MCs, e deixar essa história falada. A gente falar mais sobre isso, não deixar esse assunto morrer, porque eu era muito criança, tá ligado? Quando aconteceu tudo, 2011, 2012, mas ao mesmo tempo eu lembro de certas coisas, eu lembro do medo das pessoas, eu lembro de alguns amigos mais velhos, assim, quererem ser MC, e todo mundo tá morrendo próximo a gente, e a gente simplesmente se calar, tá ligado? Não fazer nada. E aí eu acho que é isso. A gente fazer mais coisas pros nossos, tá ligado? Também é muito importante. É só falar. Oi, boa noite, gente. Primeiro, principalmente o seguinte, nesse assunto, cinema, artes,
Eu sou uma criancinha que estou começando agora, apesar dos meus 73 anos. Realmente vim de área corporativa, não sei nada, quero saber tudo, estou aberta para aprender, né? Então, aproveitando o que a Adri falou, assim, a grande pergunta é, não só a obra altera diante da visão dos outros, mas as suas vidas se alteram e devem alterar o olhar de vocês. Então, como é que se lida emocionalmente com essa alteração interna? Porque, com certeza, hoje você não é o mesmo daquele que criou. Isso vale, a pergunta vale para todos vocês. Vocês continuam tendo o mesmo olhar ou vocês realmente sofreram mudanças em função da própria vida? Primeira pergunta. Segundo, acho que com 73 anos, já está mais do que visto, revisto, né, discutido. Aí eu aproveito vocês jovens, o que vocês poderiam fazer com a bagagem de vocês, que não é a minha, com a bagagem linda que vocês trazem, como uma forma de um passo para frente? Qual a grande mudança? Claro que vocês não vão mudar um país, claro que vocês são, todos nós somos formiguinhas diante de uma geopolítica absurda, né? Mas a parte de vocês, o que cabe a cada um, o que vocês têm a ideia de fazer alguma coisa mostrando um novo caminho? Essa é a grande pergunta. E é uma pergunta minha também. O que fazer? Tá? Gente, obrigada. Lindo, lindo, lindo. Complexo, hein? Pergunta de R$1 milhão, né? O que fazer? Primeira pergunta, acho que muita terapia, né? Que é complicado, mas acho que pra mim, assim, fazer esse curso e fazer esse filme trouxe muito o lance da importância da coletividade, primeiramente. Desculpa, é que eu sou psicanalista, então de repente eu entro assim, né? Tá tudo bem. Suave. Tamo aí, país. E aí, enfim, trouxe essa coisa da coletividade, né? Eu trabalhei durante muito tempo com edição de vídeo e trampando home office, então eu fazia o meu trampo a maioria das vezes muito sozinho, sabe? Então, tipo, essa parada foi uma mudança muito boa pra mim, de estar com outras pessoas, de estar trocando, de estar se coletivizando. E eu acho que também responde um pouco da segunda pergunta pra mim, que eu acho que o que a gente pode fazer é se coletivizar, organizar o nosso ódio e ir pra cima do problema. Superar, é isso. Seu nome? Desculpa, não, perdão. Fala. Meu nome é Célia. É uma pergunta bem profunda, assim, né? E eu penso que... Mas foi verdadeira. Tá? Sim, não é uma... de jeito nenhum uma reclamação, assim. E é sempre bom pensar, né? Porque vai fazendo as coisas né? E o tempo vai passando. E a sensação que eu tenho, falando especificamente do filme, né? Que uma vez que ele tá feito, poderia ser assim, tipo, putz, fizemos um negócio que, pô, já fizemos a nossa parte, entre aspas, né? A minha sensação, na verdade, é que esse foi um começo, assim. A partir do momento que a gente tem esse filme na mão e ele começa a ser exibido, começa a passar nos lugares, a responsabilidade aumenta, né? Enfim, a responsabilidade aumenta e de estar sempre articulando, enfim, para que seja exibido, para discutir os elementos que o filme traz, para, enfim, aprofundar essa reflexão crítica. Eu falei aqui no começo, né, do mês de maio que a gente está, dos 20 anos de Crime de Maio, e a gente tem um movimento importante como, por exemplo, as Mães de Maio, que estão fazendo uma série de mobilizações esse mês, inclusive sábado que vem vão ter algumas atividades aí lá na Ocupação Menino Rian Vive e na Vila do Teatro, vocês vão ver aí divulgações. E aí, de alguma forma, sabe, tá junto desses movimentos e somando força mesmo, como o Marcelo falou, né? A resposta passa pela coletividade, no mínimo. É isso, assim. O que fazer é uma pergunta que está tentando ser respondida aí. Tem até livro, né? O Lenin escreveu em 1905. E aí, assim, né? Penso na revolução, penso numa transformação radical, penso em tudo isso e como, né? Acho que é isso. No mínimo, passa pela coletividade, né? Desculpa, sem querer, veio até uma
resposta, né? Só o fato de vocês estarem aqui, lá, Brasília, não sei onde, lá, discutindo o assunto, eu acho que já é um fazer. Claro. Sim. Né? Sim. De qualquer forma, não só para vocês, mas para o povo, de modo geral. Vocês estão levando a mensagem e estão mostrando aquilo que não deve ser feito também. Aquilo que não pode acontecer, de alguma forma. Eu vejo a arte como uma ferramenta política a partir de 2 pilares, assim, pra mim. Por isso que às vezes eu falo essa coisa que talvez, pra mim, Escudo é um filme pra fora. Porque eu acho que, assim, a arte ela é esse lugar de denúncia. A gente precisa denunciar, não deixar essa memória morrer. Mas acho que a arte também é um lugar de fabulação de um novo futuro, né? Então, eu também quero falar no meu território sobre a não-morte. Eu também quero falar no meu território sobre a pulsação de vida. Eu também quero falar no meu território sobre a potência de a gente se encontrar, sobre a potência do baile para além dessa violência. E eu acho que quando a gente traz isso para a arte, é muito difícil a gente imaginar a quebrada sem violência, né? Então eu quero fazer um filme onde, pelo menos no filme, isso é possível. Porque se eu vejo isso na tela, eu consigo trazer isso para mim, eu consigo me apossar dessa esperança. Eu acho que o ódio ele é uma pulsação política, mas acho que a esperança também é. Então, para mim, fazer a arte, pensar o cinema, pensar no território, ele também parte dessa parada, tipo, vou denunciar sim, mas eu também quero cofabular, eu quero usar essa parada também para falar sobre coisas que são possíveis, sabe? E porque muitas das vezes a gente acha que não é possível, assim. Eu fiz um filme antes de Escudo, que é um filme que segue a mesma linha que Escudo, que é neurótico e consciente, que é um filme que também fala sobre a violência policial, assim. E no final desse filme, o personagem ele é perseguido e ele não morre. E foi muito doido, assim, quando a gente exibiu a primeira vez esse filme, chegou uma pessoa indignada, tipo assim, como que esse moleque não morreu no final, tá ligado? Na vida real ele iria morrer. E acho que o cinema também ele é esse lugar, sabe? Então, pra mim é isso, a gente se encontrar e é isso, vamos fazer a denúncia, mas também vamos pensar em lugares onde a nossa vida ela é possível, aonde existir é possível, aonde lutar é possível, assim. Enfim, pra mim é isso. Somando ao que o André e o Douglas colocaram, de que Escudo, nós fizemos ele num curso que foi possível graças a um edital. Acho que a grande maioria dos festivais que a gente rodou são festivais que aconteceram por meio de editais. Então, de entender que existe uma luta política que tem que estar atrelada, assim, no sentido de manter essas políticas de fomento à cultura, assim, né? Que, né, e aí a gente desenvolve, aprofunda, expande e né, ver se a gente consegue, de alguma forma, atingir essas 6 famílias, um movimento que vai ser muito maior do que cinema, do que teatro, que vai ser tudo isso junto, né? Enfim, movimentos sociais, trabalhadores. Mas é isso, né? Que entender que existe essa luta política também, porque isso entra outro tipo de governo e isso tudo fica muito frágil, né? Então, essa noção também acho que ela é importante. E para assistir filmes, quartas-feiras, 7 da noite, Cine Bodega. Olha, quase tô valendo na Jequiti. Oi, gente, acho que agora já é boa noite. Eu sou Mariana. Primeiro, me sinto privilegiada, né, de estar aqui, poder conversar com vocês, né, ver os filmes, é muito bom. E eu acho que é uma pergunta mais simples. Eu acho que esse lugar que a gente está tendo aqui agora é um lugar de privilégio, né, de poder assistir os filmes. E aí a gente está fazendo o curso e fica com essa ansiedade, né, de virar essa chave e de ter essa possibilidade, né, de fazer filmes de um jeito diferente daquilo que a gente aprende a fazer ou é acostumado a assistir a fazer. E a gente fica com vontade de ver mais filmes com essa linguagem, né, que ajudem a gente a construir esse repertório para que a gente
consiga começar a experimentar, né, fazer de uma outra forma. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, né, a gente sabe que tem os festivais, faz o esforço de estar nos lugares, né, onde esses filmes estão passando, mas a gente fica com vontade de ver mais, né? Então, assim, como buscar esses filmes, né, para que a gente possa assistir, construir esse repertório, ter essas experiências e também compartilhar isso com pessoas, né? Então, deixo essa pergunta e gostaria aí de ter dicas, né, de como buscar ou onde assistir. E obrigada mais uma vez ao Leandro, ao Sesc, aos meninos. Eu e o André, a gente inscreveu um projeto no PROAC. Se passar, vai ter um festival onde vai ter filmes com esse olhar. Porque tem uma questão aí, tem uma questão dos festivais da Baixada, que infelizmente são caretas na curadoria. Falei. E outra, ó, Tem uma plataforma. A gente não vê no Curta Santos, porque a gente não vê no Santos. Tem uma plataforma, era Cine Direitos Humanos, que era em São Paulo, e eles licenciaram vários curtas para serem utilizados em escolas, em exibições, e enfim, são muitos mesmo. Chama Cine Direitos Humanos. E tem vários filmes disponíveis lá. E outros próximos filmes são vocês que vão fazer, né? Também tem essa, né? Pra fazer circular. Não, acho que assim, é procurar curta-metragem, documentário de arquivo, enfim. A Nádia, por exemplo, a Nádia tem um documentário de animação. Não, uma ficção. Uma ficção, né? Animação. É uma animação, né? Pô, que dá mó, enfim, tem mó sacada sobre a ditadura também. Então, assim, tem muita coisa feita. Então acho que sim, é procurar domesticar seu algoritmo um pouco ali que aparece também. E Cineclube, né? E Cineclube. Reativar a cultura de Cineclube para trazer esses filmes que tá fora aí. Então, só pegando um gancho nessa fala deles, a gente tem vivido um boom, assim, de surgimento de novos festivais, né? Nos últimos 10 anos, assim, né? E é uma questão, tanto o que o Leandro falou da Baixada, mas em São Paulo mesmo, eu estudei em São Paulo, e eu ia para alguns festivais que tinham toda uma tradição de muito tempo, e, cara, era limitado em vários níveis e elitizado também, assim, os espaços, né? Então, de 10 anos para cá, eu tenho percebido, assim, o surgimento, tanto por conquistas digitais, né, com vários fomentos, de eventos, tanto mostras quanto festivais, competitivos ou não, né? Que online, né, ou presencial, mas acho que é muito importante a experiência do presencial, assim, para o cinema, né? Então acho que é uma coisa de se antenar, assim, né? Streaming eu conheço dois, que o Itaú Cultural Play é um que é muito bom, no sentido de que ele tem uma curadoria muito antenada em filmes como esses que passaram aqui, né? E tem o SP Cine Play, que é da SP Cine, que passa coisa nacional, maioria, mas também tem outros filmes lá, né? Sesc, a Baoba Play também, que é de uma distribuidora, acho que é da Belo Horizonte, se eu não me engano. O Buplay. Tem vários, né? Isso tem crescido, né, nos últimos tempos, né? Então, acho que é importante tanto a gente se antenar quanto criar projetos. Acho que a Baixada Santista, a discussão que está em pauta aqui muito é dessa carência, né? Então, se esse curso está fomentando novas perspectivas, que outras pessoas aqui que queiram dar aula deem cursos parecidos, que a gente continue dando esses cursos aqui para a região. É uma questão também do território também, sabe? Que eu acho que é irônico, assim, pra gente pensar que tanto nos arquivos mostram que tem filmes institucionais que falam dessa coisa do desenvolvimento, né, de muito tempo, né, o Porto de Santos, a cafeicultura, né, tem um capital ali, mas em termos intelectuais, em termos de produção artística, né, eu acho que é muito pouco em termos de história, né. Então, hoje em dia a gente vê um movimento aí de alguns anos de que isso tem crescido, né. Mais alguma pergunta aí? Não, encerrou e aí seria considerações finais aí. Tá, eu só vou fechar aqui perguntando também, mas deixando aberto, porque acho que a experiência de ver essa sessão, a ordem dos filmes, ontem eu botei os 3 filmes em casa e botei sem querer nessa ordem. E é perfeita. E acho que o sentido de curadoria também é compreender que uma sessão de curtas-metragens ela vai ter um sentido com a ordem dela, né? E daí eu queria perguntar
porque eu acho que esses 3 filmes, eles têm uma natureza documental, mas eles têm uma natureza múltipla em termos de visualidade e sensorial, né? Então, o filme dele e o filme dos meninos, na faculdade tinha uns professores que tinham essa disputa de brigar o cinema, performance, videoarte, não é porra nenhuma, sabe? E eu discordo. Esses filmes eu vejo muito assim, para além de telas, sabe? Para diversas telas, tem uma multiplicidade visual neles, estética, que os filmes do Douglas também, imagina, assim, o Praia de Levi-Strauss, imaginei uma instalação, assim, sabe? Os filmes dos meninos também. Eu queria perguntar o que eles enxergam nisso, assim, porque eu acho que é até uma visão meu... E só rebatendo a fala de alguém que falou ali, uma questão de... que tá aprendendo, né? E daí trouxe a publicidade num diálogo, né? E, assim, são territórios totalmente diferentes, a gente tem que defender e compreender a natureza de que o cinema não opera, não trabalha junto com o jornalismo, com a publicidade, né? Na verdade luta contra as lógicas do capital, né? Tem que ser dessa forma, eu acredito, né? Então só jogando assim para eles, assim, para também considerações finais, falarem um pouco de como eles observam isso, assim, os filmes deles nesses outros espaços, e por curiosidade perguntar, já que a gente está falando com artistas aqui no documentarista, se eles têm projetos novos que vão sair aí, como é que está sendo o processo, e é isso. Aí em cada fala já... Obrigado, valeu. É isso. Eu também consigo ver o filme em diferentes lugares, assim, além do ambiente cinema, né? Tela e sala escura. Tipo, consigo ver em instalações, consigo ver em escolas, consigo ver na rua, tá ligado? Então acho que é isso, o tempo, a linguagem, ela permite que isso se expanda mais, né? E, mano, eu gosto muito desse movimento de contracultura, né? De tipo, pô, isso aqui também é cinema, você querendo ou não é cinema, sabe? E é isso, acho que eu gosto muito dessas provocações, assim. E acho que pra finalizar, de novos projetos, eu tô desenvolvendo um documentário mais pessoal, assim. Eu escrevi um álbum após a morte do meu pai. E aí eu entrei em várias pesquisas, em várias reflexões sobre o sentido da vida, as direções da vida. E o meu pai, ele era ferroviário, tá ligado? Então o nome do projeto, ele se chama Trem. E ele se desenvolve a partir disso, como o trem, ele corta ali as quebradas da Baixada Santista, principalmente a área continental. E eu vou explorar um pouco essa minha relação, semelhanças com meu pai, coisas nesse sentido, assim. E de final, só agradecer aí o Leandro, você, o Douglas, todo mundo que colou aí, nesse sabadinho de frio, para falar com nós. E máximo respeito e viva o cinema contemporâneo e viva a contracultura também. Bom, complementando a fala do Marcelo sobre Escudo e ver o nosso filme em outros lugares, também acredito nisso. E essa parada da estética do filme, acho que se deu muito pela montagem do Marcelo, sabe? Essa visão de estar inserido no hip hop, fazer videoclipe e tudo mais, acho que ficou de uma forma atual, de uma forma rápida, sabe? Acho que as coisas que a gente vê são assim hoje em dia, muito relacionadas à rede social e tudo mais. Então é isso, acho que a gente consegue alcançar outros lugares e outras pessoas, assim, até mais novas por conta disso. O Vermelho chama muita atenção e tudo mais. E é isso, agradecer a todo mundo que veio, agradecer ao Leandro pelo convite. Eu nem ia vir, na verdade, eu ia trabalhar hoje, mas acabou que por conta da chuva consegui vir, adiou a feira que eu ia ir. Falando sobre novos projetos, eu sou aluno do Crias pelo Clima, que é uma imersão, é bem parecido com o Contra-Arquivo, assim, em relação a ser bem imersivo, ser em poucos encontros, e no final vamos produzir um filme. Por instituições, né? Então é uma imersão proposta pelo Instituto Condzilla, Instituto Queiro e também o Procomum. E no final disso vamos fazer um filme, já estou com o tema. E vai ser sobre o modo sustentável, vai ser um documentário experimental também, quero fazer algo pequeno, imagens de arquivo, enfim. E é isso, estou esperando a PNAB sair. Estamos com o projeto escrito também sobre um documentário de brechós. E é isso, só agradecer geral, tamo junto. Bom, com relação ao filme, assim, já foi bem contemplado pelo que foi falado, e é isso, eu acredito nas múltiplas possibilidades aí de
exibição e aprofundamento de pensamento e crítica. E acredito muito nessa possibilidade mesmo de quebra de uma coisa que está naturalizada, né? Seja de olhar para a paisagem, seja de entender os fatos que acontecem, né? Então, né, usando um exemplo bem específico, né, se alguns colegas do teatro que às vezes se vislumbra aí a possibilidade de participar da encenação, por exemplo, depois de ver tiver um outro pensamento, mas isso é um exemplo restrito, né? Mas enfim, é justamente isso, né? De quebrar com a normalidade, com a naturalidade como essas coisas acontecem, né? Tanto no espaço quanto na paisagem. E aí, também, para finalizar, agradecer o convite e espero estar aqui para assistir também os filmes de vocês quando tiver exibição. E é isso, viva o cinema independente, de luta e tudo mais. Vejo Escudo como um material. Eu tô trampando na Bienal agora, né? Nessa exposição que tá aí fora. E aí ter acesso com esses vídeos, assim, com essas instalações, assim, tipo, caraca, imagina Escudo numa tela, assim, numa sala, sei lá, imersiva, que o som não saia da tela, saia de outro lugar e que o som esteja separado. Acho que super funciona, assim. Então, sim, pra mim faz muito sentido não pensar Escudo só como esse filme de tela, cinema, vamos sentar. Eu acho que ele é um filme que daria até pra estar dividido, né? Algumas coisas numa parede, outras coisas na outra. Acho que ele permite essa imersão, assim. E pra mim faz muito sentido pensar o cinema como esse lugar, assim, né? Eu acho que a sala de cinema é um lugar ainda muito excludente, né? Por mais que a gente, né, esteja falando de bastantes festivais ainda, e esse movimento dos coletivos e dos cineclubes, que acho que é muito importante para os acessos, ainda é excludente, assim. Então, pensar nessas obras também, né, acho que quando a gente vai executar essas obras, também pensar para onde ela está sendo feita, assim. Acho que isso me interessa muito. Cara, eu tenho algumas pesquisas agora, eu tenho um filme parado que precisa ser finalizado, mas enfim, ele vai tomar o tempo dele. E também estou aguardando a resposta de um edital, que é a partir de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido desde 2021, que partiu a partir de uma conversa minha com a minha mãe. Minha mãe, só reduzindo assim, minha mãe foi a vida inteira empregada doméstica, parou de estudar na 4ª série, e aos 50 anos eu tive uma crise neurótica, e aí eu fui conversar com ela, gravei essa conversa, e aí aos 50 anos ela me disse que ela não tem mais tempo para sonhar. E aí o filme é meio que essa investigação de como o sonho chega para uma pessoa periférica a partir dessa necessidade da subsistência, né? O sonho, ele é comer todo dia, ele é morar, ele é dar comida pro filho, ele é ter uma casa. E aí é uma pesquisa meio que partindo dessa parada aí, mas é isso, vamos ver se o Estado libera o dinheiro. Na época que eu fiz o Chico, eu tinha recém visto uma peça de teatro do Coletivo 302, que é um coletivo aqui de Cubatão, de uma pesquisa muito profunda sobre o território, etc. E estava muito inspirado ali na linguagem da performance. Para a parte que eu falo ali dos elementos químicos e a voz se duplica nas camadas, mas em ambos os filmes tem muita referência do ensaísmo visual, né? Sobretudo do ensaísmo visual francês, dos documentários como ensaio, né? Por isso que o texto, a voz off, né, a reflexão, não só por ver ouvindo a filosofia, mas por ter assistido essas referências e muitas apresentadas pelo Leandro, inclusive. Próximos projetos. Bom, o Lévi-Strauss é o próximo projeto. Ele está acontecendo já aqui agora. Primeira exibição pública dele. Eu agradeço o Leandro e a Nádia. Irei lançar um livro agora de crônicas e ensaios, nesse primeiro semestre, que se chama Trollagem do Real. E fiz um vídeo instalação recentemente que foi exibido numa feira gráfica em Santos. Eu sou um dos editores de uma revista de ensaios e literatura que se chama Revista Cuipatã.
E essa revista teve o primeiro número sobre os 40 anos do incêndio da Vila Socó, que aconteceu no meio da ditadura, no final da ditadura, em Cubatão. E aí eu fiz um pequeno vídeo de instalação que foi exibido na feira, inclusive os dois idealizadores da feira estão aqui, e também exibi junto com o Andrei, porque o Andrei também fez uma... Deixa eu ver com essa pesquisa. Exatamente, do filme da mãe, né? E só para fechar o agradecimento, eu gostaria de agradecer imensamente o Leandro e a Nádia pelo trabalho que eles desenvolvem aqui, lá desde 2022, a Nádia, né, nesse incentivo com o Leandro de trazer o curso. Eu gostaria de ter trago para todo mundo, mas eu gostaria de entregar um presente para os dois. Eu vou pedir para vocês virem até aqui, por favor. Que chique! Tá fechado porque tava chovendo. Mas são um cartaz do Chico e um cartaz do Levi-Strauss. Obrigado. Eu também quero. Não, eu prometo que tem que vender na internet. Mas é isso. Obrigado, Nádia. Obrigado, Leandro. Vocês são incríveis. O trabalho de curadoria de vocês, de reflexão, de formação, é o que muda a perspectiva da produção na Baixada, é o que cria Escudo, é o que cria Chico, é o que cria Levi-Strauss, mas é o que vai criar outros filmes, que já criou outros filmes e que muda a imagem e a representação do que se faz de cinema aqui na Baixada. Com certeza vai ter muito a mão desses dois, Nádia e Leandro. Eu só queria agradecer então aqui a todo mundo que veio na abertura do Leandro para mim aqui, os realizadores e o SESC por estar brigando esse evento especial aqui. Fechou? É isso.